olho aqui, que tava caindo toda hora. Aí, agora foi. Beleza. E aí, depois eu vou disponibilizar para vocês lá no canal, no YouTube, tá bom? Como vocês sabem, essas aulas estão ficando, as explicações estão ficando lá nesse canal no YouTube, tá bom? Pessoal, olha só, vamos lá. O objetivo da nossa aula, então, nós vamos discutir aqui sobre alguns aspectos inerentes da alfabetização científica, né? Como promover aí esse letramento científico, como que a gente pode estimular essas crianças a terem um raciocínio científico e, para tanto, a gente vai discutir aqui como se dá, ai, Nayá, conhecer aqui como se dá a produção de conhecimento científico e quais suas aplicabilidades no ambiente escolar. Então, a aula de hoje, gente, eu resolvi ir um pouquinho além do nosso livro didático para realmente resgatar com vocês alguns conhecimentos sobre metodologia científica. Porque, veja bem, se você vai trabalhar ciência, né, alfabetização científica com essas crianças, você como educador, você como professor, tem que ter conhecimentos científicos, certo? Para conseguir trabalhar aquilo em sala de aula. Então, as nossas perguntas norteadoras da aula de hoje são essas aqui, tá? Pensando no seguinte contexto: a aprendizagem das ciências naturais, desde a primeira etapa da educação básica, busca auxiliar o indivíduo a desenvolver uma compreensão mais fundamentada da natureza do conhecimento científico. Então, quando a gente fala de aprendizagem em ciências, desde ali das fases iniciais da educação infantil, né, busca trabalhar essa reflexão da natureza a partir de uma perspectiva científica. Para quê? Para que esse indivíduo possa utilizar esse conhecimento científico com autonomia em diversas situações do seu dia a dia, inclusive, né, na sua atuação profissional. Vamos lá, pessoal. A partir disso, então, a partir desse cenário, eu coloquei 3 perguntinhas básicas. Primeiro, como surgiu a ciência, certo? Como que surgiu aí a ciência? Segundo, quais as características do conhecimento científico, né? O que caracteriza o conhecimento científico? E, por fim, como que se dá a produção desse conhecimento científico? Como surgiu a ciência, as características do conhecimento científico e como se dá a sua produção, tá? Essas aí que são as perguntas norteadoras da nossa aula de hoje. Pode anotar aí no seu caderninho para você conseguir se orientar. E ao final dessa aula, eu espero que vocês consigam responder essas questões. O primeiro ponto, então, pessoal. Doutora, volta aí um pouquinho das perguntas. Isso, aqui. Como surgiu a ciência, quais as características do conhecimento científico e como se dá a sua produção. Pode passar? Sei por quê, mas eu não estou vendo. Não tá vendo? Quem não estiver vendo, não. Dá uma olhada aí, que tem deve ter duas abas, 2 janelas abertas do Teams para você, no seu computador. Só tem um computador, só uma.
Vou só ouvir mesmo, sem problema não. Obrigada, professora. Não. Diminui essa tela que provavelmente você está vendo só aqueles nomes das pessoas, certo? Não, eu tô... O meu tá só isso mesmo, sem problema não. Eu vou ouvindo, obrigada. Tá, então vamos lá. Pessoal, olha só. Como surgiu a ciência? Quem não está conseguindo acompanhar aqui, eu posso dar uma sugestão. Tenta pegar os slides no AVA, né? Tá lá na aula, na unidade 2, seção 3, tá? Tá nomeado esse arquivo como aula... Tadinho, você deu uma empurrada nele ali, que ele bateu com o rosto no chão. Olha só, gente. Gente, peraí, vamos lá. Olha só, queridos, prestem atenção. Quem não está conseguindo acompanhar aqui a projeção do slide, entra lá no AVA, na unidade 2, seção 3, tá? Na aba de aula, tá lá como aula 6. Você consegue baixar os slides, ótimo. Aí você consegue baixar os slides, imagina. Você consegue baixar os slides para ir acompanhando, tá? Vamos fazer dessa forma. Pessoal, deixa eu voltar para cá. Então, vamos lá. Baseado nessas perguntas, vamos responder aqui a primeira, né? Como surgiu a ciência? Se nós pensarmos, esse trecho eu extraí lá do livro didático de vocês, para a gente poder discutir. Se entendemos a ciência como um conhecimento lógico e sistematizado, olha só, é importante essas palavras-chave. Se entendemos a ciência como um conhecimento lógico e sistematizado, que procura explicar as transformações da realidade a partir de conceitos que são universais, pode-se dizer que teve sua origem na civilização grega antiga, desenvolvendo-se nos períodos clássico e pós-clássico. Foi dos gregos que herdamos a ideia de ciência, episteme, como um conhecimento racionalmente fundamentado, uma teoria da realidade, certo? Então, se você pensar na ciência, ela surgiu lá na antiguidade, lá na Grécia Antiga, a partir daquele período dos estudos clássicos, né? Onde você tinha ali a fundamentação filosófica com Aristóteles, por exemplo, né? E esses questionamentos, essa visão aí mais racional sobre a realidade. Quando a gente pensa na ciência moderna, nós temos as primeiras manifestações a partir do século XVI. Então, lá em 1500 e bolinha, né, nós temos alguns nomes aí de cientistas que são muito importantes. Copérnico, Galileu, Kepler, né, de posse de dados mais precisos acerca aí dos estudos de astronomia, né? Esses grandes estudiosos conseguiram reinterpretar as observações celestes e propõe aí o modelo heliocentro, né? Heliocentro, ou seja, aonde o Sol é o centro né? Seria o centro ali do universo. O que desloca, porque anteriormente, né, a esses estudiosos, antes de Galileu, Copérnico, acreditava-se que a Terra era o centro do universo, né? E aí, a partir de estudos, a partir de aperfeiçoamento das técnicas, mudou toda a teoria, todo um paradigma associado aí com a astronomia. Então, uma coisa importante, né, é o seguinte: a ciência ela está em constante processo de mutação, tá? Ela não é imutável.
A ciência, ela está em constante... Eita, escrever com mouse aqui é difícil. Ela está em constante processo de mutação, em processo de evolução. Então, o que era verdade, né, antes desses nomes, né, caiu por terra abaixo. O que é verdade hoje, o que é considerado uma verdade hoje, pode não ser amanhã. Essa mutação quer dizer o quê? Evolução, né? Nós estamos sempre evoluindo em relação à ciência. Basta vocês lembrarem, né, em uma das nossas aulas presenciais, que uma das colegas, a gente discutiu sobre aquela questão do coração que foi impresso, né, em impressora 3D, um coração do tamanho de um coraçãozinho de coelho, a partir de células troncos, e o mais legal que ele realmente bate, né, ele tem batimentos cardíacos, então, assim, é bem legal a gente pensar, né, sobre essa evolução, porque há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, isso era inimaginável, que a partir de uma célula de gordura, a partir de um adipócito humano, seria capaz, né, a partir de manipulação genética, converter essa célula de gordura em tecido cardíaco e conseguir imprimir um órgão em uma impressora 3D, né? Então era algo assim que para mim às vezes, né, como mesmo como uma pessoa da área da ciência, é algo que me deixa assim muito perplexa, porque são novas perspectivas que se abrem a partir disso. Então só para reforçar esse poder, né, da mutabilidade da ciência. Nada é imutável, tudo está sempre evoluindo. Além daqueles estudos, então, quando eu penso aí na ciência moderna, né, além de Copérnico, Galileu, associado com os estudos de astronomia, nós temos Newton, né, com as leis da mecânica, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, que nós estudamos aí na física, né? Newton postulou aí suas leis no século XVII, Lavoisier com a parte química, né? Nada se cria, nada se forma, tudo se transforma aí na natureza. A Lyell, que é muito importante na parte de geologia, Charles Lyell, que já é lá do século XIX, assim como Darwin. Charles Lyell, ele, a partir da observação, olha que interessante isso, ele observou alguns monumentos, né, presentes, que foram alguns monumentos antigos que tinham marcas de moluscos, né? Tinham marcas de seres marítimos, né? E isso seria um indicativo de que aquela região, em algum momento, ela sofreu ali um processo, né, de modificação naquele terreno. Então, aquela questão das placas tectônicas, vocês lembram disso? Né? A movimentação das placas tectônicas, que algumas só erguem, outras retraem, foi justamente isso que Lyell postulou. Então, explica, por exemplo, como se formam, né, as montanhas, porque antes acreditava-se que a Terra não mudava. E a partir da observação de alguns monumentos, ele viu que aquela parte, aquele templo antigo, formado ali por calcário, em algum tempo, né, em algum momento, aquele templo que estava erguido ali, né, acima do nível do mar, a partir de uma movimentação dessas placas, ele sofreu aqui uma interferência, certo? Então, teve aqui uma descida dessa placa tectônica e depois
um soerguimento. Enfim, Lyell, ele coloca essa questão da movimentação das placas tectônicas, é bem interessante, explica, por exemplo, como que se dá aí a formação das cordilheiras, das montanhas e dos diferentes relevos. É uma contribuição muito importante na área da geologia. Então, olha só, nós falamos de Galileu, né, de Copérnico na área de astronomia, Newton, física, Lavoisier, química, Lyell, geologia, e Darwin em relação à evolução, né, a teoria da evolução das espécies. Então, seriam esses aqui aqueles pensadores que construíram os paradigmas das ciências modernas. Então, veja bem, sempre que nós estudamos, que nós falamos sobre física, que nós falamos sobre química, que se estuda biologia, né? A gente sempre cita Newton, Lavoisier, Darwin, né? São nomes de cientistas que criaram aqueles paradigmas da ciência moderna e que hoje, no nível de conhecimento que nós temos, são aqueles que explicam de forma mais adequada o funcionamento da nossa realidade, o funcionamento da nossa natureza, certo? Estão acompanhando, pessoal? Sim. Sim? Beleza. Depois procura. Tem uma série da Google, só que os documentários são em inglês, mas é bem interessante, que são os grandes nomes da ciência, né? E tem um que fala sobre Charles Lyell, tem outro sobre Charles Darwin, mas, né, quem tiver mais facilidade em inglês, é uma boa dica, tá? No próprio Google tem esses documentários. Pessoal, então olha só, nós já descobrimos então como surgiu a ciência, mas nós sabemos que a ciência está em constante transformação, certo? Então esses são os paradigmas principais das ciências modernas. Quando eu penso, a segunda questão, né? Quais as características do conhecimento científico? Olha que interessante, né? Eu coloquei aqui para vocês os 4 tipos de conhecimento que constituem aí, né, o nosso processo aí de aquisição de conhecimento. Nós temos o conhecimento que é dito popular, que todo mundo já ouviu falar, né? É aquele conhecimento empírico, o conhecimento senso comum, né? E quais as características do conhecimento popular? É sensitivo, é subjetivo, não tem uma sistematização, não tem uma organização, certo? Mas isso não quer dizer que não seja importante. Pelo contrário, o conhecimento popular, ele é muito importante, né? Muitas das vezes a ciência, ela é alimentada, né? Os problemas que são trabalhados na ciência, no conhecimento científico, vem do quê? Do conhecimento popular, né? Então, nós falamos, por exemplo, das questões a respeito daqueles conhecimentos das comunidades tradicionais, que são importantíssimas, né? Nesse processo de construção aí do conhecimento. Então, aquelas comunidades mais tradicionais, né? Isso é muito importante. Uma vez eu participei, só para contar aqui um caso para vocês, tradicionais. Uma vez, quando eu estava na graduação ainda, eu participei de um projeto de etnobotânica. O que seria isso? Etnobotânica. É aquele conhecimento, né? Aqueles estudos das plantas, mas associado com comunidades, né? E nós percorremos esse grupo. Nós percorremos ali na região de Mariana, né? Tinha tem um distrito, né, que chama Cachoeira do Brumado, e lá nesse distrito ainda tinham muitas herveiras,
né? Aquelas senhorinhas que plantam várias ervas no seu quintal e que se qualquer coisa que tem na comunidade, tem chá para isso, tem chá para aquilo, infusão para isso, faz um emplasto daquele outro. Então, a partir desse conhecimento popular, elas se tornam referência, né, nessa comunidade em relação à utilização das ervas. E aí, nesse grupo, o que a gente fazia? Nós íamos batendo, né? Então, nós fizemos um levantamento mesmo, uma amostragem, íamos nas casas, nas residências, né? Nos domicílios nesse distrito, e aí ia perguntando sobre essa questão do conhecimento popular, né? Se eles utilizavam, pesquisando realmente essa cultura das herveiras, né? Se tinha alguém que tinha esse tipo de tradição, né? Se elas tinham, o que elas tinham no quintal, aí a gente entrava e elas ensinavam, era super legal, foi um trabalho, foi um projeto assim sensacional. Mas por que eu estou falando disso? Porque era a faculdade, a universidade, certo? Indo nessas comunidades bem tradicionais para resgatar esses conhecimentos tradicionais, esse conhecimento popular. Aquelas senhorinhas que ensinavam a gente, né? Porque eu digo assim que foi uma grande oportunidade de aprendizado para mim, para todos os envolvidos. Elas não tinham, muitas delas não tinham estudado, né? Ou tinha terminado ali na antiga quarta série, se muito tinha feito ali no ensino fundamental. Não tinham acesso à internet, não tinham acesso a livros científicos, mas tinham conhecimento a partir o quê? Da experiência, da questão sensitiva. Não tinha nenhuma sistematização, mas o conhecimento subjetivo e sensitivo era enorme. E uma das coisas que a gente verificou nesse projeto é como isso está se perdendo. Por quê? Os jovens já não têm mais interesse, né? Então, muitos não seguem com essa tradição e como que esse conhecimento vai sendo perdido. Então, foi mais ou menos isso que mostrou nesse projeto, o declínio das herveiras, né, nessa comunidade aí da Cachoeira do Brumado, que era uma comunidade quilombola, inclusive. É bem interessante, né? Ouro Preto na região de Ouro Preto tem umas comunidades bem assim, bem tradicionais mesmo. Então, quem gosta dessa área, né, de trabalho com comunidades tradicionais, fica aí a dica. Trabalhar o conhecimento científico a partir da cultura aí popular na área de educação, isso é importantíssimo. Pessoal, então, além do conhecimento popular, que é muito importante, temos o conhecimento religioso. Então, vejam bem, né? Às vezes as pessoas ficam naquele embate, ciência versus religião. Pessoal, nós temos que pensar de forma integrada, tá? Nós temos que pensar o seguinte, que um não supre o outro, um não impede o desenvolvimento do outro. Você pode muito bem ter as suas crenças, mas ser professor de ciências, né? Eu não acredito. E isso daí tá importante, tá? Isso daí é importante. Você se despir de preconceitos. Porque não adianta, nossa, eu não acredito na evolução, eu não acredito na teoria evolucionista de Darwin. Mas pera lá. Se você for dar aula de ciência, é um dos paradigmas da ciência moderna. Tem várias coisas que nós vamos discutir hoje, né? Que levaram à construção desse conhecimento. É sua responsabilidade como professor de ciências usar como base o conhecimento científico, certo? Você tem seu conhecimento religioso, tem seu conhecimento aí filosófico, tradicional, mas como professor de ciências, na área de ciências naturais, a gente reforça aqui a importância do conhecimento científico, tá? Fechar. Ô, professora, Oi, diga. essas características vai cair no questionário? O que você... Pode cair, eu não decidi ainda. Mas que pode eu lembro cair. que você falou isso na primeira aula, mais ou menos, você explicou. Exato.
Exatamente, foi isso mesmo, Samara. Eu falei para vocês sobre isso na primeira aula, mas eu não tinha mostrado assim tão detalhada, e por isso que eu resolvi resgatar. Mas que bom que você lembrou. É isso mesmo. Ótimo, ótimo. Pode cair, né, gente? Pode colocar uma questão dessa? Quais as características do conhecimento científico? Vou colocar então, tá? Em homenagem a Samara. Vou colocar, Samara. Pode acreditar que vai estar lá. Questionário. Características. Maravilha, bonitinho. Pessoal, o conhecimento religioso, ele é valorativo, né? Tem um valor ali para a comunidade, busca, né, agregar valor ali para suas crenças. É sistemático, né? Então tem o quê? Os rituais, tem os estudos, independente da religião, certo? As religiões são sistemáticas, tem o horário do culto, tem a forma de conduzir, tem aquele expositor, o pastor, o padre, tem o quê, né? Um sistema a ser seguido. No caso da casa espírita, tem um passe, no caso da religião católica, a questão da comunhão. Então, no Umbanda tem o banho de ervas, enfim, o banho de Guiné, a fumaça, eu esqueci o nome, a defumação. Então, você tem uma organização. Ele é diferente do conhecimento popular nesse sentido. Por quê? Ele é sistemático, mas não é verificável. Você não consegue comprovar. Está baseado em quê? Em crenças, certo? Assim como o filosófico. Não é verificável, é sistemático, mas é o quê? Racional, né? O conhecimento filosófico, ele parte aí, o princípio dele é a razão, né? E, por fim, o conhecimento científico, que é isso que nós precisamos de reforçar aqui no momento, né? Quais as suas características? Trabalha com a realidade, com o que é concreto, com o que é factível, é realista, é sistemático e, importantíssimo, é verificável. Ou seja, um experimento científico que foi realizado aqui no Brasil com essas condições, se eu falar, né, é 95% com 95% de confiança que esse remédio funciona, se outra pessoa testar lá na China, daqui a uma década, utilizando os mesmos procedimentos, utilizando o mesmo método, a mesma organização, ele vai chegar nas mesmas conclusões. Então, o conhecimento científico, por que ele é importante? Ele é replicável, ele é passível de verificação, é passível de ser replicado, né? Se você seguir todos aqueles métodos que foram realizados ali, né, na execução daquela experiência, daquele experimento, você vai chegar nos mesmos resultados. Então, ele é replicável. Maravilha? Acompanharam? Professora, Oi, diga. eu tô com uma dúvida. Fala, é a Gabi? Isso, é a Gabi. Na verdade, são duas dúvidas. A primeira é o que caracteriza a ciência como ciência? São esses três tópicos aí mesmo? Basicamente, se você pensar, vamos voltar aqui, ó. É até difícil a gente caracterizar, porque é algo tão complexo, né? Que alguns autores colocam assim, conseguir conceituar a ciência, né? Você definir, tentar delimitar algo que é tão complexo, chega a ser assim, como se fosse uma. Ai, gente, fugiu a palavra. Nossa, é como se você tentasse fazer algo que não te cabe, entendeu? É como se você. Não é ganância.
tipo, nem soberba. É como se você tentasse fazer algo, delimitar algo que é complexo demais para o nosso entendimento, certo? Seria mais ou menos nesse sentido, né? Você Isso é o tentar... que dizem sobre religião. Oi? É o que dizem Oi? sobre religião, não? Que é algo que não consegue ser verificado, que não consegue... Não, a religião a gente consegue determinar, não. O que é a religião? A gente Não, no consegue caso, definir. Na verdade, consegue por meio das coisas que tem, né? Tipo a Bíblia, o Alcorão, essas coisas. Por aí, sim. Sim, Pela sim. história também. No caso, Sim, aí seria mais ou menos nessa linha. Mas se a gente pensar na ciência como, por isso que eu coloquei essa frase aqui, ó, se entendemos a ciência como aquela questão do conhecimento lógico, sistematizado, racional, aquele conhecimento que busca a racionalidade, buscar ali teorias, né, sobre o funcionamento daquela realidade, então eu acho que a gente poderia seguir mais nessa linha. A ciência, ela sempre, quando a gente fala de ciência, né, esses termos aqui são bem recorrentes, né? A questão da racionalidade, da sistematização, da lógica, né? Eu acho que isso ficaria... Quer ver? Eu até coloquei aqui, deixa eu buscar aqui para você, peraí. Não. Eu tenho aqui uma frase, deixa eu buscar aqui. Eu tenho um conceito que eu gosto dele, mas assim, é porque são inúmeros conceitos, tá? Mas todos, assim, praticamente dizem a mesma coisa, não tem nenhum que seja mais certo do que o outro. Mas a ciência seria essa busca racional para compreender os fenômenos da natureza. Eu poderia dizer assim de forma bem geral, tá? Deixa eu só pegar aqui, eu tenho uma aula que tem vários conceitos que é bem bacana. Aí eu posso te mostrar aqui para tentar dar uma esclarecida sobre essa questão. Quer ver? Eu ia até... Peraí. Agora eu tenho que achar aqui. Agora eu não estou achando aqui, Gabi. Mas em síntese seria isso. Nós temos, se você buscar essas características, né, que configuram o que é ciência, seria basicamente isso. É toda forma de conhecimento que busca conhecer, né, a realidade, conhecer ali sobre os fenômenos naturais, mas de forma ali sistemática, racional, né, para tentar produzir ali um tipo bem específico de conhecimento, a partir da investigação científica. Seria basicamente isso. Mas será que eu fui clara? Deu professor, para acompanhar? deu. Foi. Eu Deu. entendi. Ai, perfeito. Ótimo. Ô, professora, por que o conhecimento filosófico, ele não é ciência? Porque, assim, a gente estuda, na pedagogia mesmo, que os filósofos, eles estudaram e eles comprovaram o que eles falaram. Por que ele não é aplicável? Na verdade, isso daqui é um ponto de vista a partir da metodologia científica, né? Porque como você trabalha aqui com o conhecimento científico como algo que seja realmente verificável, e a filosofia é baseada em questões metafísicas mais subjetivas, né? Então, estaria ali à margem desse tipo de conhecimento científico moderno. Mas eu, particularmente, né, aí é minha opinião particular, eu acredito que a mãe de toda a ciência, né, a origem de toda a ciência se dá a partir da filosofia,
né? Então, porque é justamente quando você tem uma série de questionamentos, né? Você tem a sistematização desse conhecimento, essa questão da racionalidade, mas segundo, então, para mim, isso assim, a minha opinião pessoal, a filosofia seria a mãe de todas as formas de ciências, né? Então, que nós temos hoje, ciências humanas, exatas e etc., ciências da natureza, né? Mas tratando de conhecimento científico na área de ciências da natureza, que é mais objetivo, porque o que acontece, Gabi? Quando eu falo de ciências da natureza, e uma grande diferença entre as ciências da natureza e as ciências humanas, né, é a tal da objetividade. Então, quando você vai dar aula de ciências, né? Quando eu falo sobre o conhecimento científico, estrito sensu, certo? De forma bem estrita, esse conhecimento científico, ele se dá de forma objetiva. Então, sempre, isso daí é uma grande discussão, porque quando eu falo aqui de objetividade, né? Objetividade, né? A ciência, ela busca respostas objetivas, objetividade. Ela busca respostas objetivas para os problemas, né, reais. Então, essa objetividade estaria relacionada aqui com esse cunho mais realista. E o conhecimento filosófico é totalmente subjetivo. Tá dando para acompanhar? O conhecimento filosófico é totalmente subjetivo. Então, por isso que quando a gente trabalha do ponto de vista, por isso que depende muito do ponto de vista, do ponto de vista das ciências naturais, de forma estrita, que é uma ciência objetiva, investigativa, realista, sistemática, verificável, a gente tenta eliminar nas ciências naturais a subjetividade, porque a subjetividade no conhecimento científico está associada com o erro. Porque, veja bem, se é algo que é verificável, ele não pode mudar de indivíduo para indivíduo. O que eu penso, né? Não foi o que eu penso. Aí que tá. A filosofia está associado com a subjetividade do indivíduo, certo? O que eu penso, como eu vejo o mundo, qual a minha percepção. É aquela subjetividade do indivíduo. Penso, logo existo. A ciência da natureza mostra o quê? Os dados. A realidade como ela é. Não é o que eu acho daquilo, é o que os dados me mostram. Por isso que na ciência da natureza a gente trabalha tanto com essa questão realista e verificável. Não há espaço para subjetividade. O cientista, ele não pode querer a qualquer custo comprovar a sua hipótese. Não, ele simplesmente tem uma problemática, ele testa e interpreta os dados. Tem testes, tem experimentação. Como que você vai fazer esse tipo de experimentação e trabalhar a filosofia e experimentos? Nossa, porque tá horrível de escrever aqui, né? Como que você vai trabalhar essa realidade, o que é verificável, o que é sistemático, de uma forma objetiva na filosofia? Entendeu? Entendi. Entendeu? Ai, que bom. Então, por isso que quando a gente fala das ciências naturais, o conhecimento científico, de forma estrita, ele se difere do conhecimento filosófico. Apesar de que, no meu ponto de vista, né, essa questão da filosofia seria a base mãe de todas as formas de ciências. Isso na minha opinião pessoal, tá bom?
Isso daí, gente, tem muita discussão, por exemplo, na área de humanas, as pessoas que questionam a cientificidade de determinados experimentos, né, que estudam um determinado indivíduo, se aquilo realmente é ciência, uma vez que a ciência humana é totalmente, na área de humanas, é totalmente subjetiva, né? Então, na área de psicologia, por exemplo, até na própria área de educação, como trabalhar essa subjetividade como um conhecimento científico. E isso está em progresso, tá? É recente, está assim, essa cientificidade sendo aplicada às ciências humanas, ela fica em constante evolução, né? Como até uma forma de embate, de mostrar que a subjetividade é importante, então pode não ser verificável, mas é uma forma importante ali de conhecimento e que produz dados, enfim. Então, isso daí já dá até outro embate, tá? Beleza, gente? Deu para acompanhar aqui? Olha só. Ótimo. Oi, quem fala? Quem tá falando? Acho que o Antônio. Oi, Antônio, diga. Será que travou? Não foi ele, não, porque o microfone dele nem ficou ligado. Não foi o João, não? Ou o Daniel. Não, 41 pessoas, muita gente. Sala cheia, maravilha. Alguém? Não? Então tá. Vamos voltar aqui então, pessoal. Olha só, mais algumas características aí, só para vocês diferenciarem, né? Quando eu penso aqui na forma de pensamento, tá? O leigo, aquele conhecimento popular, diz o quê? Só um minutinho. Nós temos aqui o pensamento leigo, né? Aquele conhecimento popular. Ah, eu acho que as coisas funcionam dessa forma. O conhecimento técnico, qual é o problema e como resolver esse problema. E o conhecimento científico é quando, a partir desse problema, faz outros questionamentos. Pera lá, mas quando isso ocorreu? Por que ocorreu? Como otimizar e gerando ali novas descobertas. Então, o conhecimento científico, ele gera inovação, ele gera novas descobertas, né? Ele gera tecnologia, tá? Até o momento tá ok, pessoal? Tá dando para acompanhar? Sim? Alguma dúvida? Não? Não. Então vamos lá. O que é necessário então para fazer ciência, certo? Pensando, levando em consideração tudo isso que eu falei para vocês, né? Nós precisamos, a ciência, ela se dá a partir, né, dessa união aí da ética com a metodologia científica. Então, quem desenvolve ciência, né, quem trabalha ali com a produção de conhecimento científico, é importantíssimo ter noções aí sobre bioética, né, e como aplicar isso na experimentação científica, tá? Aliado à metodologia científica. Nesse sentido, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, para a gente resgatar, né? Eu sei que todos vocês já fizeram a disciplina de metodologia científica, muitos estão aí na fase de TCC, formulando ali, né, o TCC1, TCC2, e a base, gente, quando a gente avalia, quando nós estamos em banca de TCC, banca de monografia, o que é avaliado, independente da área, independente se está participando de uma banca na área de ciências da saúde, ciências exatas, ciências humanas, né? O que nós avaliamos? A metodologia científica, né? Aquele aluno sabe como desenvolver um projeto científico? É essa que é a base, né, para a ciência. Olha só, em uma das nossas aulas, nós discutimos inclusive isso.
O que é alfabetização ou letramento científico e sua diferença para metodologia científica, né? Para você trabalhar como educador, o letramento científico, ensinar aquelas crianças, estimular o questionamento, trabalhar projetos de investigação, né? Desde os anos iniciais ali, desde a educação infantil, você tem que ter o conhecimento sobre metodologia científica, certo? Como que você vai trabalhar a alfabetização científica se você não sabe o que é metodologia científica? Então, por isso que eu trouxe esse ponto aqui para a gente discutir hoje. A metodologia científica, gente, ela tem como função principal estabelecer os processos para buscar respostas para um determinado problema, criando interpretações racionais. Olha aqui os termos-chave associados aqui com a produção de conhecimento científico. A produção de conhecimento científico se dá a partir da aplicação da metodologia científica de forma adequada. Por quê? Vai estabelecer processos. Lembra, o conhecimento científico, ele é sistematizado, né? Ele é sistematizado, ele é verificável e ele busca ali a razão, racionalizar aquelas interpretações sobre uma determinada realidade. Então, você tem ali que a metodologia científica, ela fornece, né, o desenvolvimento ali, ó, ela possibilita o desenvolvimento do conhecimento científico, porque é o que possibilita a sistematização. Lembra disso, sistematização está associado com organização, seguir diferentes etapas, tá? Pensa aí, o que é uma pessoa sistemática? Nossa, a Nayara é sistemática, ela chega na aula e sempre escreve a data, o nome da disciplina, professora Nayara, faz umas ondinhas assim do lado, aí vai para o computador, baixa. É o quê? Fazer aquela coisa sempre do mesmo jeito, né? Seguir etapas bem pré-determinadas. E para a ciência, né, isso é fundamental. Na ciência, por exemplo, quando a gente está em laboratório, só uma curiosidade. Nossa, só um minuto, gente. Só um minutinho aqui que eu vou fechar aqui a... Oi. Vamos lá, gente. A sistematização na ciência... Peraí. Rapidinho. Rapidinho, deixa eu dar um... Pessoal, eu só vou prender o cachorro ali, só um minutinho, tá?
O microfone tá mudo. Oi, voltei. Ah, voltando aqui. Pessoal, ó, então, por exemplo, né, quando eu falo aqui, essa questão da sistematização das etapas a serem seguidas, isso é tão importante que pode invalidar todo um experimento, né? Ou em um ambiente laboratorial, se você não seguir ali aqueles procedimentos, aquela ordem, né? Em laboratório de química, por exemplo, quando eu dou aula assim de química básica, nós temos algumas questões em relação a manuseio de vidraria, a ordem que você coloca os reagentes. Então, não é o caso de vocês, mas se for trabalhar com ácido, por exemplo, nunca você pode colocar a água no ácido. Você coloca o ácido na água, né? Porque isso aí pode causar uma projeção do ácido, pode ter acidente, pode ter ali né? Porque quando tem essa reação de ácido e água, muitas das vezes libera ali gases, né, voláteis, e tem a projeção, então realmente espirra. Então, uma pessoa que não seguir o procedimento, a sistematização de forma adequada, né, pegou, por exemplo, uma vidraria, né, uma proveta com o ácido e jogou a água lá dentro, aquilo pode, né, projetar na face, pode ter acidente, causar sérias queimaduras. O correto é o quê? Jogar o ácido na água, né? Então você coloca a quantidade de ácido que você quer na água, né? Não o inverso. Então tem várias questões, isso daí é só um exemplo, mas tem várias questões que são importantíssimas quando a gente trata sobre a sistematização na área da ciência, tá? Pessoal, olha só, o que é necessário para fazer ciência? Aqui eu coloquei um resuminho. Primeiro, formular a pergunta, tá? Então, veja bem, quando você vai escrever o seu TCC, né, tem todo o caminho a ser percorrido. Aqueles projetos que eu pedi para vocês, o próprio plano de aula, olha, você vai fazer uma atividade para estimular o letramento científico, a investigação científica. Você tem que seguir o passo a passo, né? Não adianta você, vou escolher essa metodologia e depois vou pensar na minha pergunta. Não, a metodologia vai estar de acordo com a pergunta. Então, o primeiro passo é formular a pergunta, tá? Qual é o problema que você vai atacar? Realizar uma pesquisa sobre aquilo, interpretar os resultados e analisar os dados e divulgar, né, aqueles resultados, escrever o TCC. Pessoal, como já são 8h30, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos dar uma pausa, um intervalo, meia hora, tá? Vamos fazer um intervalo aqui de meia hora, e aí, daqui a 30 minutos, então, a gente volta, tá? 9 horas, combinado? Não dá para ir direto? Oi? Não dá para ir direto? Não, vamos fazer o intervalo, que a gente tem que seguir o horário da aula, tá? A gente tem que seguir. Então, vamos fazer assim, 20 minutos, a gente volta 10 para as 9, tá bom? 20 minutos, então, tá? Aí a gente volta 10 para as 9. 10 para as 9 eu chamo vocês aí, tá bem? Tá, abraço.